Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre algumas funções elementares. Então, a gente vai começar aqui com a função quadrática. A gente tem como definição de função quadrática. Ela é dada pela expressão y igual a x quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes e o valor de a é um número diferente de zero. Então, todos esses coeficientes são números reais, porque a gente está trabalhando aqui exclusivamente com funções reais. Então, vamos falar sobre cada um desses coeficientes, tanto A, quanto B, quanto C. Vamos ver o que ele representa para a gente no gráfico dessa função. Vou começar falando do coeficiente C. O coeficiente C representa aonde o gráfico cruza com o eixo Y. Então, o gráfico, ele sempre vai cruzar o eixo Y no ponto 0 e C. Por que isso acontece? Veja só, a gente tem a nossa expressão, vou fazer aqui no cantinho, né? Y igual a ax quadrado, y igual a ax quadrado mais bx mais c. Para que o gráfico cruze com o eixo y, concordam comigo que o valor de x precisa ser igual a zero? Quando o x ele é igual a zero, essa expressão ax quadrado ela vai ser igual a zero e a expressão bx também vai ser igual a zero, né? Porque a gente está fazendo uma multiplicação por zero. Isso quer dizer que o valor de y correspondente aí vai ser o do coeficiente c. Então, sempre que o x for zero, o valor de y é c. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gráfico cruza o eixo y no ponto 0 e c. Então, esse c aqui, olha, se o c é maior que zero, o gráfico cruza o eixo y acima aí do eixo x, né? Porque c é maior que zero. Se o c é menor que zero, o gráfico cruza o eixo y abaixo do eixo x. E quando c é zero, o gráfico cruza o eixo y aí exatamente na origem. O coeficiente a. Então, a gente falou do c, agora vamos falar do coeficiente a. Esse coeficiente, ele determina se a parábola ela tem concavidade virada para cima ou para baixo. Quando o valor de A, lembrando que o valor de A é o número aí que acompanha o termo quadrático, né, que acompanha o x quadrado. Quando esse número ele é maior do que zero, a concavidade virada para cima. Quando esse número ele é menor do que zero, a concavidade da parábola será virada para baixo. Então, o valor do A aí, ele vai determinar a nossa concavidade. Vou mostrar isso para vocês também depois com GeoGebra, vai ficar melhor de visualizar, tá? Aí a gente vai para o coeficiente B. A gente falou do C, né, que representa aí o ponto de interseção com o eixo Y. Falou do A, que representa a concavidade. Agora o B. O coeficiente B, ele representa aí o crescimento da reta tangente à parábola no ponto 0C. Então, a gente tem o ponto de interseção com o eixo Y. Quando a gente tem a reta tangente crescente, a gente vai ter o valor de B positivo. Tá vendo que eu tracei a reta tangente aí no ponto de interseção com o eixo Y? Então, tracei a reta tangente à parábola. Quando essa reta ela é crescente, valor de B maior do que zero. Quando essa reta ela é decrescente, o valor de B é menor do que zero. E pode acontecer também dessa reta ser constante. Isto quer dizer que o valor de B é igual a zero. Então, o coeficiente B ele está relacionado aí com o crescimento da reta tangente à parábola. Então, a parábola. Na parábola existem alguns elementos importantes. Um deles é o discriminante.
O discriminante ele é dado por essa expressão, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando o valor do discriminante ele é um número positivo, a gente vai ter dois pontos de interseção da parábola com o eixo x. Dois pontos diferentes. Quando o valor desse discriminante for igual a zero, isso quer dizer que a parábola tangencia o eixo x. Que isso quer dizer que a nossa equação correspondente aí de y igual a zero, ela tem duas raízes reais iguais. Então, a nossa parábola encontra com o eixo x em apenas um ponto. Então, essa parábola, ela tangencia o eixo x. E quando o valor do discriminante é menor do que zero, quando a gente encontrar o valor negativo, isso quer dizer que a parábola não intercepta o eixo x, porque aí a nossa equação correspondente de y igual a zero, ela não vai ter raízes reais. Então, não há ponto de encontro com o eixo x. Então, o discriminante, ele diz para a gente quais são os pontos onde a parábola vai cruzar o eixo x. Então, aqui, olha, tem alguns gráficozinhos para a gente representar isso que a gente está falando. Então, a gente tem aí o valor do discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Quando o discriminante é positivo, a gente vai ter aqui o primeiro caso, onde a gente tem dois pontos de interseção com o eixo x. Quando o valor do discriminante é igual a zero, a gente tem apenas um ponto aí de encontro com o eixo x. E quando o discriminante é menor do que zero, a parábola não encosta no eixo x. E aí, lembrando, né, que o ponto de encontro aí com o eixo y é sempre o valor do coeficiente c. E aí a gente vai para as raízes dessa equação. Aí agora que a gente já sabe quantos pontos de interseção com o eixo x, a gente quer saber quais são esses pontos. E esses pontos são dados pelo que a gente chama de raiz dessa equação. O que é uma raiz? São os valores de x para os quais y é igual a zero. Para isso, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que é dada por essa expressão, né? O valor de x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, essa expressão vai mostrar para a gente aí quais são as raízes da nossa função quadrática aí. Esse não é o único jeito, né, de encontrar raízes, eu estou mostrando um deles. Usando a fórmula de Bhaskara, ela funciona para qualquer tipo de função, tá? Independente de completas ou incompletas, então eu estou mostrando esse aqui, mas não é o único jeito de encontrar raízes. Encontradas raízes, mais um ponto importante da parábola é o vértice. O vértice da parábola ele representa um ponto ou de máximo ou de mínimo, dependendo aí se a concavidade está virada para baixo ou para cima, né, respectivamente. O vértice da parábola ele está sempre no ponto médio das duas raízes da nossa expressão. Além disso, a gente tem uma expressão para o vértice que é a seguinte, olha. O x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Então, a gente pode usar essa ideia que a parábola é simétrica e a partir das raízes da equação encontrar o vértice, mas a gente também tem uma expressão direta aí, né, uma expressão algébrica, uma formulazinha que pode ser usada para encontrar o vértice dessa parábola. Então, o vértice, quando a concavidade, como no primeiro desenho aqui, olha, é virada para baixo, o vértice ele representa um ponto máximo. Quando a concavidade, como no nosso segundo desenho aqui, é virada para cima, o valor do vértice representa um ponto mínimo. Isso é muito importante nos probleminhas que a gente for fazer de maximização ou minimização aí, das nossas funções. Isso é muito importante de ser lembrado, tá? Então, aí a gente tem os valores de x e y do vértice. Então, vamos ver um exemplo. Vamos desenhar um gráfico aí
de uma função quadrática. E agora a gente já sabe que esse gráfico ele é dado por uma parábola. O que a gente precisa? Então, eu tenho a seguinte função. Y igual a x quadrado menos 4x mais 3. Eu quero desenhar o gráfico para essa função. Primeira coisa que a gente vai pensar. Onde essa parábola encontra com o eixo y? Em qual ponto? No ponto 0 e C. E a gente sabe aqui, olha, que o valor do C é 3. Então, o ponto de interseção com o eixo y é no ponto 0 e 3, onde x é 0 e y é igual a 3, ok? Outra coisa antes da gente começar a desenhar o gráfico, a gente precisa pensar na concavidade dessa parábola. Será que ela é virada para cima ou para baixo? Isso depende do valor do coeficiente A. Coeficiente A é o valor que acompanha nosso termo quadrático, né? O valor que acompanha o x quadrado. No nosso caso aqui, valor de A é igual a 1. O número 1 é um número maior que 0. Como esse coeficiente ele é maior do que 0, ele é positivo, a nossa parábola terá concavidade para cima. Outra coisa que a gente precisa pensar. Nas raízes dessa expressão. Como que a gente vai descobrir quais são as raízes dessa expressão? As raízes, elas são dadas para y igual a 0. Então, a gente quer saber para quais valores de x, x quadrado menos 4x mais 3 é igual a 0. Quando que essa expressão é igual a 0? Então, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, para isso, eu vou precisar calcular o delta. Então, eu tenho aqui, olha, delta igual b ao quadrado, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 3. Menos 4 ao quadrado, mais 16. Menos 4 vezes 1 vezes 3, menos 12. Então, o valor do delta deu 4. Como o discriminante é um número positivo, daqui a gente já conclui que a gente vai ter duas raízes reais distintas. Então, a gente vai ter dois pontos aí de interseção com o eixo x. Vamos ver quais pontos são esses, né? Vou apagar aqui para eu continuar, porque não cabe na minha tela, tá? Então, vamos ver quais são essas raízes, quais são esses valores de x. Então, o valor de x é igual menos b, então menos o menos 4, que é mais 4, mais ou menos a raiz de delta, que a gente acabou de calcular, que também deu 4, dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes 1, 2. Então, o valor de x, ele é dado por 4 mais ou menos 2 dividido por 2, correto? Então, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a gente tem duas raízes, o 1 e o 3. Duas raízes distintas, como a gente viu ali, né? Pelo valor do delta ser positivo. Ok, agora a gente já sabe que a concavidade virada para cima, já sabe o ponto de interseção com o eixo y, o ponto de interseção com o eixo x. Falta a gente pensar qual é o vértice dessa parábola. Onde fica o ponto mínimo desta parábola? Então, o que a gente vai ter? Eu vou usar aqui direto a formulazinha que a gente acabou de ver, tá? Que na semana passada eu já fiz usando os valores das raízes. Então, o que a gente tem? O x do vértice, vou chamar aqui, x do vértice, é igual a menos b sobre 2a. Então, o x do vértice, menos b, menos o menos 4, então mais 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o x do vértice é 2. Reparem que é o ponto médio entre as raízes. É o ponto médio entre 1 e 3, né? Porque as nossas raízes foram x igual a 1 e x igual a 3. Então, o ponto médio aqui, exatamente 2. Quem é o y do vértice? O y do vértice, menos delta sobre 4a. O valor do delta deu 4, então menos 4, dividido por 4 vezes 1, que é 4 mesmo. Então, o y do vértice é menos 1. Opa, quase não coube. Ok? Então, agora a gente já sabe
todas essas informações, olha. Resumi aqui, olha. O ponto de interseção com o eixo Y, 0 e 3, que é este pontinho aqui, olha. Ponto P. Chamei de P. Ok? A concavidade virada para cima. Concavidade virada para cima. As raízes que a gente calculou aí. x1 igual a 1, x2 igual a 3. São os pontos de interseção com o eixo X. O vértice desta parábola. O x do vértice é 2 e o y do vértice é menos 1. Tá aqui o nosso vértice, olha, eu chamei de V. E aí tá desenhada a nossa parábola. Ok? Eu deixei um exercício pra gente tentar fazer, eu vou deixar vocês pensarem sobre ele, tá? Que é o seguinte. Considere a parábola y igual a menos x² sobre 2.